Bom, então, boa noite para todos. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e envolva todos nós. Que sintamos a presença dos benfeitores espirituais, a embalarem os nossos pensamentos e os nossos corações com muito amor, carinho, nesse dia que é um dia de festa nesta casa. E por isso agradecemos pela oportunidade de aqui podemos estar partilhando dessa festa, desse dia festivo e, de alguma maneira, podemos contribuir com algumas reflexões que elas possam ser proveitosas aos nossos corações, para que a gente saia daqui nesse clima de fraternidade, de alegria, de contentamento, também renovados, esperançados para a nossa caminhada. Ficam aqui os nossos votos de muitos anos mais de trabalho na seara de Jesus, sob a luz também de Kardec, 92 anos já cumpridos de tarefa, quantos e quantos corações já envolvidos nessa família. Aproxima-se aí o primeiro século, que venham depois também outros tantos anos mais e muito mais corações a se agregarem a essa grande família espiritual. E já que estamos nesse dia comemorativo, nada melhor do que recebermos, então, os presentes de Jesus, aqueles que Ele nos legou no seu Evangelho, que é sempre para nós um manancial inesgotável de tesouros para o Espírito, de alimento para a nossa alma, de força, de inspiração. Então vamos ao Evangelho recolher essas dádivas que o Mestre nos trouxe, que são atemporais, que falam ao espírito imortal, momentaneamente trajando essa personalidade, vivendo essas circunstâncias, mas que há de seguir eternidade afora em sua longa jornada de ascensão em direção à luz. O Evangelho é para nós esse roteiro luminoso que se nos apresenta, que nos convida dia a dia a entendermos melhor o que nos cabe e também o que nos está reservado. E como tema, então, para a nossa reflexão dessa noite, nós selecionamos uma das parábolas de Jesus. Uma parábola, de certo modo, até conhecida, mas é sempre muito rico podermos voltar a esses textos que já lemos em algum momento, que, de certo modo, já até conhecemos, mas a gente sempre vai identificando novas nuances, novos aspectos, mais profundidade, o que vai enriquecendo a nossa compreensão, o que vai abrindo novos horizontes e sempre alimentando o nosso coração para os deveres que nos competem com o Mestre. As parábolas que ele nos legou, Emmanuel assim as define no seu livro O Consolador, como sendo sementes de vida eterna que mais tarde desabrochariam em árvores de sabedoria e de misericórdia para a humanidade. Como a dizer-nos que cada parábola, e aqui podemos transpor isso para cada lição de Jesus, traz em si um imenso potencial. Embora aparentemente singela a história, a passagem, embora aparentemente pequenina como uma semente, traz ela a potencialidade de se converter numa imensa árvore, que nos dará muitos frutos a nós que a lemos, que refletimos sobre ela, mas também frutos a outros, por meio do impacto que essa compreensão e a transformação que ela gera há de produzir em nós. A vida renovada em Cristo é uma árvore muito fértil, é uma árvore fecunda, que espalha frutos de misericórdia, de bondade, de esperança, aonde está, ou para aqueles com os quais convive. E isso faz parte do nosso projeto ou da nossa proposta de discipulado com o Mestre. Recebermos essas sementes, identificarmos o seu imenso potencial e cultivá-las para que então floresçam e frutifiquem. Porque nessa definição de Emmanuel há mais uma informação muito importante, que é justamente esse fato. A semente, para vir a ser uma árvore, pede cultivo, pede tempo, dedicação, pede a água, precisa ser regada, precisa ser adubada,
para que então produzam em abundância. E quantas vezes em nossas vidas, até aqui, em nossa trajetória espiritual, as lições de Jesus têm permanecido como sementes ainda a hibernar, ainda não tão desenvolvidas, pelo menos não em seu pleno potencial, porque falta a parte que nos compete nessa interação mestre e discípulo. Deu-nos Jesus as sementes, mas cabe a cada um de nós, lavradores de nós mesmos, acolhê-las, lançá-las no solo de nosso coração e cultivá-las no dia a dia, do convívio, do contato, da meditação sobre a sua mensagem imortal. Esse é o nosso esforço em trazendo essa passagem para a nossa reflexão nessa noite. Algo contribuir para que cada um possa prosseguir depois no seu cultivo diário junto a Jesus, desses valores imortais ou dessas sementes de vida eterna. E a parábola que nós selecionamos é uma parábola que se encontra em apenas um dos evangelhos, num dos evangelhos chamados sinóticos, o primeiro deles, o evangelho de Mateus. Foi o único evangelista a registrar essa parábola, que se encontra no capítulo de número 25 do seu texto, do seu livro, mais especificamente dos versículos de número 1 a 13. Nós separamos aqui a parábola para a gente fazer a leitura, apenas para que possamos recapitular, percebendo alguns detalhes. Creio que muitos já ouviram falar, já leram, até já meditaram sobre ela, mas aqui a título de prepararmos a nossa caminhada por esse entendimento, a gente vai trazer a leitura primeiramente e depois a gente vai desdobrando alguns pontos ou alguns temas centrais que nós julgamos importantes no contexto aqui dessa parábola. Então a parábola se chama Parábola das 10 Virgens, Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Aqui na tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra. E diz o mestre: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes, pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo. As prudentes, porém, levaram óleo nas vasilhas com as suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: de modo nenhum. Talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas, e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta ele disse: amém vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, como a gente percebe numa primeira leitura, a parábola pode gerar até uma certa incompreensão, na falta de um aprofundamento dos detalhes, dos elementos, da compreensão de alguns aspectos do contexto em que Jesus vivia, aspectos culturais mesmo daquele povo. Algumas posturas aqui podem soar estranhas. Por exemplo, o caso das virgens ditas prudentes aqui, que não se dispuseram a compartilhar nada do óleo com as chamadas tolas. Parece-nos que Jesus, de certo modo, na parábola, até abona ou aprova essa postura de egoísmo feroz, de não compartilhar nada do óleo. Mas aí entra a importância, a necessidade do estudo do Evangelho, do aprofundamento, para que deixemos essas águas mais rasas, mais superficiais de entendimento. Porque muitas vezes, parando nessas dificuldades iniciais,
perdemos a essência da lição. Perdemos as mensagens, as reflexões profundas que aqui estão ocultas, por detrás dos símbolos, por detrás dos elementos culturais e contextuais que precisam ser devidamente decodificados, explicados para serem compreendidos. E é nesse sentido que o Espiritismo vem em nosso auxílio, e não somente ele, o próprio Kardec fará questão de dizer acerca da importância também do estudo contextual da época de Jesus, para podermos entender alguns elementos, para que assim, utilizando-nos dessas chaves, o entendimento espiritual que o Espiritismo nos proporciona, e até um entendimento histórico e contextual que outras obras, outras referências nos trarão, também nos proporciona, para que com auxílio desses recursos, portanto, a gente consiga acessar o tesouro que está aqui muitas vezes oculto no baú, ou o sumo, uma vez retirada a casca que o envolve. É isso que nós buscamos em cada lição de Jesus, em cada proposta de estudo do Evangelho. É essa a ideia, por exemplo, do grupo que desenvolvemos lá em São Carlos, o NEP Paulo de Tarso e outros tantos grupos similares que surgem aí no Brasil afora, NEPs, grupos de estudo do Evangelho de maneira mais aprofundada, que recorrem então às luzes do Consolador para poderem acessar todos os tesouros do Senhor na sua mensagem inesquecível. Então, como a gente viu aqui, Jesus traz-nos mais uma das chamadas parábolas do reino. São tantas, são várias, a maioria de suas parábolas dizem respeito ao reino de Deus. São comparações que Jesus faz com relação a essa realidade do reino divino, que ele foi deixando bem claro ao longo do seu ministério, nada tem a ver com os reinos e os poderes do mundo. Jesus buscou justamente por essas parábolas apresentar-nos uma outra realidade, não de um reinado material ou baseado nos poderes do mundo, mas um reinado espiritual, ou antes, um estado de espírito que se conquista, que cada um há de desenvolver. Por exemplo, o capítulo 13 de Mateus, antes aqui do capítulo 25, é todo ele composto de parábolas, todas elas parábolas do reino. Nós temos a parábola da rede, aqueles que lançam a rede para pescar. Nós temos a parábola do semeador, daquele que saiu a semear. Nós temos a parábola da pérola, a parábola do fermento e outras tantas parábolas falando dessa realidade do reino divino, porque é um tema central do Evangelho de Jesus. Jesus quis deixar bem claro para nós que as circunstâncias do mundo serão desafiadoras, serão marcadas ainda por tanta sombra, por tanta dificuldade, por tanto egoísmo, enquanto essa realidade do reino não se fizer por dentro das criaturas. Quando se pensava muitas vezes na conquista exterior, no triunfo material, na vitória sobre os outros, Jesus vem nos falar de uma realidade diferente, que começa pela vitória sobre si, que passa por um triunfo espiritual, que está baseado num reinado de valores, estabelecido com valores e virtudes pelo Espírito, que então se espraia, se expande para a vida ao redor, para as outras pessoas, para a sociedade. Por isso dirá ele, o reino de Deus não virá com aparência exterior, porque nascerá no íntimo de cada criatura, na medida em que ela compreender a necessidade do seu aperfeiçoamento como melhor contribuição possível para um mundo melhor que tanto se espera. Então, se a gente pudesse traçar um elemento em comum em todas essas abordagens de Jesus acerca do reino de Deus, nós veremos sempre essa ênfase no trabalho interno da criatura. Isso já é uma chave muito importante de leitura para a gente compreender também essa parábola do Mestre. Mas antes, para a gente poder chegar no sentido mais profundo, no sentido espiritual, nós precisamos entender alguns elementos contextuais. Porque Jesus menciona aqui as 10 virgens, as bodas, ou seja, fala ele de uma festa de casamento.
compara o Mestre, o advento do seu reino na terra, a uma festa de casamento. Porque essa era uma simbologia muito característica daquele povo. No Antigo Testamento, por exemplo, um dos símbolos mais utilizados para fazer referência entre a relação entre a humanidade e o Criador é justamente o símbolo do casamento, em que Deus era representado como um noivo e a humanidade, ou a alma em particular, era representada como uma noiva. A definitiva união entre a alma ou a humanidade e o Criador era então o casamento, a festa das bodas. Nós temos inclusive uma outra parábola que também fala de casamento, né? A parábola das bodas do Filho do Homem, né? Por isso que a gente vê também Jesus iniciando o seu ministério numa festa de casamento, nas bodas de Caná, como a dizer que ele, por meio da sua mensagem, vinha estabelecer o meio, o caminho em definitivo para a união da humanidade com o Criador. Por isso, o Evangelho é também chamado de a nova aliança, porque representa esse processo de aliança, de comunhão estreita e profunda entre o noivo, que era, no caso aqui do Evangelho, Jesus a representar o Criador, e a noiva, a humanidade terrestre. Ao vê-lo, João Batista chega a dizer: eis que o amigo do noivo se alegra quando o noivo vem estar com a sua noiva, com a esposa, falando da vinda de Jesus à terra. Então a gente já começa a entender toda essa simbologia que está por detrás, ou que está envolvida na parábola. Essa festa de casamento é uma representação do estabelecimento do reinado de amor e de fraternidade na terra, num plano coletivo, mas também no plano individual de cada um. Nós temos aqui uma das parábolas, então, chamadas de parábolas escatológicas. A palavra grega eschatos, ela trata, digamos, do fim dos tempos. A palavra eschatos significa fim, último, remoto. Então, escatologia é o estudo desse, entre aspas, fim dos tempos, que o Espiritismo nos esclarecerá, não será o fim da Terra, será o fim de um ciclo da Terra, de um momento evolutivo da Terra, a condição de mundo de expiação e provas, para adentrarmos num outro momento. Então, as parábolas que falam desse fim dos tempos, dessa vinda de Jesus, então, para o fechamento de um ciclo, seja aqui o casamento, seja na parábola, por exemplo, do trigo e do joio, o momento da ceifa, são representações desse advento, dessa construção do reino que está em curso na terra desde a vinda de Jesus e que tem agora um momento marcante, como nos dizem os Espíritos, são chegados os tempos, esse processo de transição em que nós estamos inseridos. Isso vale no plano coletivo, mas vale também no plano individual de cada um de nós, né? Cada parábola, cada lição do Mestre, ela pode ser abordada por esses dois prismas, um prisma mais coletivo, mais abrangente, um prisma mais individual de cada criatura. Um outro elemento muito importante aqui para a gente poder entender o que Jesus está querendo nos dizer é compreender como se dava, então, o casamento naquele contexto. Porque aí muitos dos elementos que aqui surgem na parábola e que parecem às vezes desconectados um pouco, pelo menos da realidade com a qual nós estamos habituados, eles encaixam-se perfeitamente quando a gente entende como era o processo naquele tempo. Então, qual que é essa ideia aqui das 10 virgens? Por que Jesus menciona 10 virgens? Qual que é a ideia das lâmpadas, desse clamor com a chegada do noivo e tudo mais? Então, voltemos um pouquinho no tempo, recorrendo aí aos livros que nos falam daquela época. Nesse sentido, a gente sempre recomenda um dicionário bíblico, por exemplo, é um ótimo auxiliar de estudo para a gente entender alguns elementos daquele contexto cultural. E quando a gente vê lá sobre o casamento na época de Jesus, a gente percebe que ele era marcado por várias etapas, por várias cerimônias, digamos assim. Primeiramente, existia o arranjo do casamento. Naquela época, a imensa maioria dos casamentos, se não a totalidade deles, era planejado, digamos assim, entre os pais. Geralmente os pais do noivo que organizavam o casamento com os pais da noiva, às vezes o próprio noivo
intervia, solicitava aos pais, que então entravam em contato com os pais da noiva. Ocasionalmente também os próprios pais da noiva entravam em contato com os pais do noivo, enfim, tinham esses trâmites que eram característicos daquela época, o ajuste ali dos dotes, né? Existiam 3 espécies de dotes, um dote do casamento, um dote do pai da noiva, um dote, um presente do próprio noivo para a noiva. Faziam-se esses ajustes e muitas vezes se estabelecia um contrato de casamento, um contrato nupcial, para que o casamento pudesse ocorrer dali a algum tempo, que às vezes era mais específico, às vezes não, porque durante esse tempo o noivo iria então se preparar para receber a noiva. Uma moradia, uma casa, um local onde ele pudesse então se mudar com a noiva. Caso contrário, ela iria morar com ele na casa dos pais dele. Mas geralmente ele preparava um lugar nesse período para que então no casamento pudesse já levá-la para que pudesse morar junto. Então estabelecia esse contrato nupcial. Era o caso que a gente tinha, por exemplo, de José e Maria. Eles já haviam estabelecido esse contrato, né, nupcial, e a depender das circunstâncias ali, depois de um tempo, se estabelecia o casamento, ou se realizava o casamento. E no dia do casamento, como se processava a festa, digamos assim, né? Geralmente, por volta da tarde, ao final do dia ali, uma comitiva bastante festiva saía da casa dos pais do noivo. Então iria o noivo, os seus pais, os amigos do noivo, que tinham responsabilidades também na festa. Por exemplo, cabia a um desses amigos do noivo, geralmente, gerenciar o casamento. O mestre-sala, que é mencionado na passagem das bodas de Caná, provavelmente era um amigo ali do noivo. Jesus também era um dos amigos do noivo que estava presente, por isso Maria se sente até corresponsável ali quando o vinho acaba, porque era também função dos amigos do noivo e da noiva zelar, né, para que a festa corresse da melhor maneira, contribuir, organizar a festa para que ela ocorresse da melhor maneira. Então, geralmente ao final da tarde, ao entardecer, dirigia-se essa comitiva cantando canções, com instrumentos e tudo mais, fazendo uma verdadeira festa, lembrando que a imensa maioria das cidades naquela época eram povoados, né? Com 2.000 pessoas, ou até menos, 3.000 pessoas, ou até menos ainda do que isso, e as pessoas ali faziam uma festa quase que para a cidade inteira, né? Passando com aquela comitiva muito alegre, exaltando aquele momento, se dirigiam em direção à casa da noiva, no caso dos pais da noiva, e ao chegarem lá, geralmente já mais ao anoitecer, eram recebidos pela comitiva também das amigas da noiva, que no caso aqui seriam essas virgens. Lembrando que naquele contexto, antes do casamento, né, se tinha virgindade, não se concebia o sexo antes do casamento. Portanto, a palavra virgens muitas vezes era utilizada para a donzela, para a moça, no caso, as amigas da noiva. Aquelas que haviam ajudado ela a se preparar, aquelas que também se alegravam com ela e que fariam também parte dessa comitiva. Então se encontravam ali essas comitivas e aí geralmente desse encontro das comitivas se retornava para a casa do noivo, onde se faria a festa, ou a casa dos pais do noivo, onde se iniciaria a festa, que geralmente durava uma semana ou até mais. Então tinha um momento festivo ali naquele primeiro dia, tinha a noite nupcial e depois a festa prosseguia ainda por mais um tempo. Em algumas circunstâncias, se a casa fosse muito longe, o caminho de retorno, a festa podia se dar também na própria casa dos pais da noiva, como parece ser o caso aqui dessa passagem. Então aqui a gente já começa a entender todos esses elementos que Jesus está trazendo. Nós temos as virgens, ou seja, as amigas da noiva. Como geralmente essa festa era ao final da tarde, já ao anoitecer, elas então estavam com as suas lâmpadas para que as comitivas pudessem se encontrar, fossem receber o noivo e então se iniciasse as festas, ou as bodas propriamente. A gente já entende a presença dessas virgens, entende a presença das lâmpadas, a gente entende essa espera, porque a depender da distância ou de outras circunstâncias, essa jornada da casa
do noivo, dos pais do noivo até a casa da noiva, poderia demorar mais ou menos. Não sabiam exatamente que hora chegariam. Era preciso, portanto, esperar e estarem preparadas para essa espera. Esse é o entendimento do contexto. Agora é preciso apliquemos isso a um sentido espiritual. É preciso entendamos o que Jesus está querendo nos transmitir, utilizando-se de algo que era corriqueiro naquele tempo, uma festa de casamento, para nos trazer importantíssimas reflexões de teor espiritual. E uma primeira coisa que nos chama a atenção aqui, que é realmente importante a gente debruçar sobre isso, é a questão do preparo e da espera. Porque espiritualmente, o que representa essa vinda do noivo? Que aqui é um símbolo do Cristo. A vinda do noivo é um símbolo da chegada do reino. Por desdobramento, é também um símbolo das experiências que me chegam visando o desenvolvimento do reino em mim. Isto é, das experiências que chegam para me aperfeiçoar, para me auxiliar a desenvolver um pouco mais ainda essa aliança, a aprofundar ainda mais a minha ligação, a minha intimidade com Deus. É isso que representa a vinda de Jesus ou do noivo na parábola. Então essa vinda, isso que está por chegar, isso que pode surgir a qualquer momento, pode ser uma prova, pode ser uma dificuldade, pode ser um revés, pode ser a nossa desencarnação. São todas essas experiências que nos visitam como um convite para estreitarmos ainda mais os laços nesse casamento, para realmente podermos adentrar ainda mais nessa festa, comungando com o amor do Cristo, ligando-nos a Deus e às suas leis. Por isso Jesus encerra a parábola dizendo: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Nós não sabemos o que nos acontecerá ao sairmos daqui, o que nos acontecerá amanhã, ao final deste ano. Não sabemos quando a morte pode nos visitar. Essa é uma condição inerente da vida na matéria, a impermanência, essa incerteza, que deve ser então combatida ou que deve ser contraposta com a certeza das realidades do Espírito. Essa impermanência, essa insegurança que o mundo e a sua efemeridade nos traz, ela precisa ser vencida, ela precisa ser encarada com a segurança que a preparação espiritual nos dá. A construção interna de serenidade, de paciência, de esperança, de fé. Então, o primeiro ponto que Jesus frisa para nós é a importância da constância, do cultivo da nossa vida interior. A preparação para estarmos aptos a lidar com o que a vida nos ofertar, de lições, de aprendizados, de oportunidades. Tanto para que estejamos despertos, atentos, para identificar as oportunidades de crescimento, que às vezes passam sem que percebamos, absorvidos que estamos pelas demandas materiais, pelas ilusões e pelas paixões, como também para estarmos resilientes ante as provas que possam surgir, as dificuldades. Então, o fato delas estarem ali a esperar, de buscarem as suas lâmpadas, e especialmente no caso das prudentes, também o óleo, é um recado de Jesus dizendo a todos nós: não deixe para se preparar de inopino, porque ninguém constrói espiritualidade, equilíbrio de sopetão, de susto, no improviso. Espiritualidade não é algo que se improvisa, não é algo que se compra. A oração no momento da dificuldade certamente nos ajuda, mas ela não fará todo o serviço. Se vivemos uma vida relapsa, sem qualquer cuidado com nós mesmos, cuidado no sentido de autoconhecimento,
de meditação íntima, de renovação interior, no momento difícil sucumbimos. Somos envolvidos pelas sombras, pelo medo, pelo pessimismo, pela revolta, e então nos comprometemos gravemente. Então Jesus, apresentando esses dois tipos de virgens aqui, a representarem dois tipos principais de postura espiritual, ele nos faz esse convite e esse alerta. Sejamos nós aqueles que preparam um lastro. No caso ali, aqueles que não só levam a lâmpada, porque a lâmpada todos temos, a lâmpada é o coração. Agora o óleo para acendê-la, aí é que está a questão. Sejamos nós os que temos o lastro para acender essa lâmpada, o combustível aqui guardado, acumulado, conquistado, para que no momento de escuridão não nos falte luz para a caminhada. Isso é deveras importante, porque geralmente a experiência religiosa em nossas vidas, ela é quase que algo assim convencional, quase que somente um hábito, uma fórmula, sem uma constância, sem uma presença mais efetiva em nossas vidas. Estamos informados da realidade espiritual, mas isso não nos tem impactado sobremaneira, isso não nos tem transformado a maneira de pensar, de viver, de agir. Então a gente vai deixando aquilo assim meio sempre para depois, e então vem o sofrimento, chega a noite, vem o noivo, e a gente está despreparado, a gente está despreparado. A gente é colhido de surpresa, e então o sofrimento é sempre maior. A dificuldade parece então sempre mais incontornável, insuportável do que seria se tivéssemos a luz da paciência, a luz do amor, a luz da confiança a nos iluminar os caminhos. Porque a vida na matéria é assim, ela é muito marcada de sutilezas. Nós todos, os que aqui estamos ainda encarnados na Terra, temos as nossas fragilidades. Nós todos, por vezes, caímos nos cochilos ou no sono da alma. Porque é interessante ver que na parábola, as 10 tinham as lâmpadas, 5 tinham óleo, 5 não tinham, mas as 10 dormiram. Como a dizer que mesmo aqueles que estão se preparando, que estão buscando ali, às vezes dão uma dormida. Mas, quando é preciso despertar, já tem uns recursos mais prontos para poderem se erguer, para poderem caminhar, para poderem se localizar. Porque a vida na matéria é assim. A gente oscila muito, especialmente em nossa condição. Muitas vezes ainda caímos nesse sono da alma, o sono das ilusões. Mas, em surgindo o momento do despertar, que a gente já tenha recursos, que a gente não precise ali correr para improvisar, que muitas vezes não conseguiremos e sucumbiremos a determinadas experiências espirituais. Então essa é a primeira grande mensagem, né, que Jesus traz na passagem, esse convite a nos prepararmos, a irmos construindo uma rotina, que a espiritualidade em nossa vida, ela permeia a nossa vida como um todo, ela não seja apenas algo de 1 hora na semana quando vou ao centro, ou de algumas horas na semana quando vou ao centro ou um trabalho assistencial. Que a espiritualidade seja por mim vivida no ambiente do meu lar, nos meus estudos, das minhas orações, mas também até no trabalho, até no caminho para o trabalho, que eu saiba identificar na natureza, que eu saiba identificar nas circunstâncias da vida as mensagens ocultas que sempre estão aí a nos ensinar para os que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir. É uma espiritualidade que de fato permeia a nossa vida e a faz florescer e a torna abundante. É de fato espiritualizar a nossa experiência material e não o inverso que muitas vezes temos feito ao longo dos séculos, materializar a nossa experiência espiritual. Porque quando fazemos da nossa busca religiosa o simples cumprimento de um horário, de um dia, de um tempo, a gente está materializando aquilo que é espiritual. Mas quando fazemos isso permear a nossa vida como um todo, estamos espiritualizando a nossa vida material. É isso que Jesus está dizendo. Que postura tem sido a nossa? Com quais dessas posturas, ou com qual dessas posturas, as duas aqui indicadas, mais nós nos temos identificado? Das virgens prudentes, por isso a virtude delas é prudência,
A virtude da prudência é aquela de planejar, de ver mais além, de não olhar só o aqui e o agora, de estar vislumbrando sempre mais adiante e preparar-se para tanto. E as outras eram as tolas, ou seja, a insensatez. Mais ou menos como naquela outra fala, ou parábola do mestre, aquele indivíduo que os seus campos produziram muito e ele então elucubrava consigo: que farei? Estou rico, né? Meus campos produziram demais, já sei. Construirei mais celeiros, ali guardarei o que foi a produção e direi então à minha alma: goza, porque tens muitos bens. E então uma voz lhe diz, a voz da consciência: louco, esta noite pedirão a tua alma. É como se essa voz, aproveitando aqui a passagem, dissesse: cadê o teu óleo? Por acaso os teus bens poderão ser queimados para acender a luz na hora que da luz precisares? Por acaso os teus títulos poderão ser a luz para iluminar o teu caminho espiritual? São simples ornamentos exteriores. Com isso não se acende o caminho para a estrada da porta estreita. Somente com o óleo das virtudes e dos valores do Espírito. Então essa é uma consideração essencial. E aí chegamos àquele momento, né, que talvez gera a maior incompreensão aqui na passagem, quando elas despertam, todas elas ali, as prudentes que já traziam consigo o óleo, buscam acender as suas lâmpadas, e as tolas então recorrem a elas dizendo: concedei-nos um pouco desse óleo. E elas então dirão, aproveitando aqui a fala propriamente como ela diz, né? Talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmos. Sou estranho no primeiro momento, porque parece uma apologia ao egoísmo. Mas isso se analisarmos somente do ponto de vista material. Porque do ponto de vista espiritual, que será o óleo? Como já mencionamos aqui, que será o óleo senão as nossas virtudes? Senão o conhecimento adquirido pelo esforço constante, metódico, de estudo, de meditação? Esse tipo de óleo é conquista íntima, individual e intransferível. Podemos sim nós compartilhar reflexões, podemos nós compartilhar considerações, conselhos, mas o produto mesmo, o tesouro do Espírito, ninguém consegue transferir a um outro alguém. Nenhum de nós pode dar ao outro a iluminação espiritual. Podemos estimulá-los. Aliás, acender a nossa luz, aplicar o nosso óleo a essa candeia e acendê-la, a candeia do coração, é a melhor maneira de despertar e convidar os outros também à sua busca. Agora, luz espiritual não se transfere por osmose, de imediato, de improviso, porque pede de cada espírito um longo, um porfiado trabalho de construção íntima, de meditação interior. É isso que Jesus está a dizer. Nós, claro, nos beneficiamos com a luz que Ele acendeu em nossos caminhos, e outros tantos, o apóstolo Paulo, os evangelistas, depois outros tantos e tantos mensageiros que o Mestre enviou em todos os tempos, mas deixaram eles parcelas de luz, não a fonte da luz, não o combustível propriamente. Esse precisará ser acumulado, conquistado por nós, para que tenhamos o que queimar nos momentos de noite, nos momentos de sombra. Então é isso que Jesus está a dizer. No momento da prova e da aferição, será você com você mesmo e Deus. O outro poderá ser o ombro amigo, mas não poderá fazer o trabalho interno de mudança e de iluminação que te compete. Se não tiveres luz, por mais que o outro queira e te auxilie ou busque te auxiliar a avançar, a sombra interna muitas vezes te cegará. Quantos casos, quantas vezes não vemos na literatura espírita, ou mesmo em nossas trajetórias, momentos em que estávamos cegos, mesmo que outros tentassem nos esclarecer,
As nossas sombras internas nos impediam de ver com clareza o porquê daquela experiência, qual a melhor escolha, qual o melhor caminho, porque essa é uma luz que se projeta de dentro para fora e que não pode ser acendida por alguém de fora aqui dentro. No máximo, esparge ele algumas luzes para que nós então possamos encontrar o próprio combustível para acender a nossa. Essa é a temática, é a linha mestra da reflexão dessa parábola que Jesus nos traz. Primeiro, a importância da preparação, de vivermos vigilantes, de estarmos atentos ao trabalho, aos deveres, à nossa melhoria, tanto nos dias como nas noites, nos momentos de calmaria como nas tempestades, estarmos sempre preparados. E o outro elemento, irmos ajuntando esse lastro, esse óleo, esse combustível, que então poderemos usar especialmente nos momentos de noite, que era o caso aqui da passagem. Porque nesses tempos que antecedem um alvorecer para a humanidade, um novo dia, vivemos ainda noite. Sombras ainda se espalham em várias dimensões na Terra, nos corações, nas instituições. Vemos ainda tantos problemas e desafios a serem superados. O egoísmo, a vaidade, o orgulho a gerarem guerras, corrupção, fome, miséria, preconceito, ódio. Temos ainda muitas sombras a vencer nessa madrugada que precede o alvorecer de um novo tempo para a humanidade. E, sobretudo agora, é preciso acender a luz. É preciso que estejamos preparados para não sermos colhidos de surpresa e mergulharmos também nas trevas que envolvem a tantos corações. De repente, faceando uma experiência difícil, caímos nas trevas do desespero. De repente, diante de uma ofensa, caímos nas trevas do ódio. De repente, na frente ou diante de uma divergência de ideias ou pensamentos, caímos nas trevas da agressividade, do fanatismo, da separatividade. Temos muito mais história por hora com as sombras do que propriamente com a luz, mas é preciso que cultivemos essa relação com a luz para que, enfim, em nós ela resplandeça. Mas para isso, só os que ajuntarem o seu próprio óleo, que é inclusive a orientação que as prudentes deram às tolas, ide àqueles que podem vender esse óleo e comprai-o para vós. O que nos oferta esse óleo na vida? Onde poderemos buscar desse óleo? Senão aqui, na casa espírita, por exemplo, nos estudos, nas reflexões, nos trabalhos que viemos a fazer, a realizar, na oração, na meditação sobre nós mesmos, na convivência diária. É aí que a gente vai adquirindo, pouco a pouco, se existir esforço sincero, esse óleo das virtudes. É na convivência, é no trato com o diferente, com a dificuldade, que a gente desenvolve paciência, que a gente desenvolve amor, que a gente vai desenvolvendo serenidade, quando há disciplina, quando há constância, quando há boa vontade. É isso que Jesus está dizendo por meio da fala aqui das virgens prudentes. Ide buscar aqueles que vos podem ofertar isso. Ou seja, vão para a vida, encarem a vida e o mundo com essa perspectiva de extrair de cada experiência o óleo, o combustível para a sua iluminação. Me lembra o caso da benfeitora Cipriana, no livro No Mundo Maior, no capítulo 5, quando ela vai ajudar ali dois espíritos em situação muito complicada, um obsidiado e um obsessor. E eles eram espíritos que tinham um vínculo do pretérito e por conta de uma desavença lá, um havia acabado matando o outro e agora o que havia sido a vítima se tornou obsessor do que havia sido o assassino, que ainda estava encarnado. E então ela, fazendo a intermediação entre os dois, né, o encarnado ele estava muito enfermo, em decorrência até do processo obsessivo e da culpa que ele trazia pelo crime, e ele então estava em desdobramento, e a benfeitora fazia a intermediação entre os dois espíritos.
e um deles bastante revoltado e tal, e ela explicando para eles, né, para ambos, a finalidade do sofrimento, e dizendo que diante do sofrimento, nós estamos, na verdade, diante de uma encruzilhada. Nós temos um caminho ascensional e um caminho descensional. Muitos, diante do sofrimento, acabam tomando o caminho descensional, porque encontram no sofrimento apenas os acúlios, né, os espinhos da revolta, as pedras da rebeldia, com que se complicam ainda mais, caindo em despenhadeiros, em abismos ainda mais profundos. Agora, alguns outros mais prudentes, que já entendem essa finalidade das lutas da vida, conseguem, diz ela, extrair do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a jornada, ou acendem a lâmpada, a tocha, para o caminho. Então é o que ela está dizendo. São aqueles que já sabem extrair das circunstâncias esse óleo. Como diz Jesus no Apocalipse, é preciso saibamos comprar o ouro provado no fogo, o único ouro que tem valor, aquele depurado no cadinho das provações. Esse sim é ouro que não mais se perde, que não enferruja, catraça, jamais nos tomará, nem nenhum ladrão. Esse ouro é o que precisamos buscar. Esse tesouro é para o qual deveremos nos atentar e investir todos os recursos, né, e potencialidades da nossa vida. Especialmente, como dizíamos, nesses tempos que ora vivemos. Porque na parábola, essa vinda de Jesus, ou a festa das bodas, é também uma representação do processo de transição que nós estamos a viver. Processo esse que se dá em meio às sombras. E é preciso ter as lâmpadas acesas para que não percamos a ocasião de adentrar na festa, nas bodas. Para que, em vendo o noivo a chegar, em identificando os clamores do noivo chegando, estejamos bem despertos para seguir com ele em direção a essa festa, em direção a esse rei. Porque a vida vai nos dando sinais, os clamores aqui da chegada do noivo, mas se estamos desatentos, nem sequer os percebemos. Mas despertos, com a luz acesa, poderemos identificar e seguir com ele. E é justamente sobre isso que Emmanuel vai falar numa mensagem sua, que, a meu ver, é a melhor explicação sintética da parábola aqui das 10 virgens. Creio até que ele, de fato, se inspirou nessa parábola para poder trazer essa reflexão, embora não a mencione aqui no seu texto. Trata-se do último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, primeira obra sua com comentários do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, e o título não poderia ser outro, no imperativo, façamos nossa luz. Como a dizer que este é um imperativo da vida, para qualquer um de nós. Acender a nossa luz, aproveitarmos sim da luz dos outros, né? Nos beneficiarmos do amparo, da claridade que outros acendam em nossos caminhos, mas entendendo que eles seguirão e que, se não tivermos luz própria, mais cedo ou mais tarde nos veremos em plena sombra. Não poderão eles nos acompanhar muitas vezes nas provas, nas noites mais escuras, mais difíceis. É preciso tenhamos luz própria. Por isso o título, façamos a nossa luz. E em determinado momento do texto ele diz assim, que a escuridão ainda invade os caminhos na terra, em muitos sentidos, né? A escuridão ou as trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo indivíduos, sociedades, instituições, consciências, raciocínios, sentimentos. Então, em nosso plano, temos ainda muitas sombras por vencer, por afastar. Em meio à grande noite, prossegue ele, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. O outro que já acendeu a sua luz pode apontar-nos o caminho, algo que ele vê mais à frente. Mas se não existir luz em nós, não conseguiremos ver como ele, ou com ele, aonde o caminho vai dar. E muitas vezes, apesar dos conselhos e da luz compartilhada, nos faltará o estímulo, a força e o discernimento para chegar aonde ele aponta. Por isso é preciso
tomar a luz que Ele nos traz, trazê-la para o nosso plano interno e em nós fazê-la um refletor. Trabalhar isso internamente, queimar esse combustível no sacrifício, na renúncia, na renovação de sentimentos, para que então a luz projetada pelos nossos olhos possa agora clarear os caminhos. Porque Jesus dizia: os olhos são a candeia do corpo. Vejamos só a diferença. Jesus não fala, os olhos são as janelas. Jesus fala, os olhos são a candeia. Na janela, a luz vem de fora para dentro. A candeia é luz que se projeta dela para fora. O que Jesus está querendo dizer, então? Que espiritualmente, diferentemente do que acontece nos olhos físicos, em que enxergamos através da luz que chega de fora, espiritualmente nós enxergamos a partir da luz que sai de dentro. Por isso ele acrescenta, se os teus olhos forem bons, o teu corpo estará em luz. O teu corpo espiritual, o teu mundo íntimo. Agora, se os teus olhos forem maus, quão grandes não são as trevas interiores. Porque é uma questão interna. Tanto é assim que diante de uma mesma circunstância, ou seja, a situação exterior é a mesma, duas criaturas ou três a enxergarão de maneira completamente diferente. Porque depende da graduação íntima de luz de cada uma. Então o benfeitor, que já vê mais além, está dizendo, segue meu filho, confia, trabalha, renuncia, suporta. Mas se a gente cria ou conserva dentro de nós um clima de revolta, de amargura, de sombra, por mais que o conselho chegue, a gente não consegue ver. E aí a gente fica preso dentro de nossas sombras. Aí nos falta força, aí desviamos, aí agimos equivocadamente, porque faltou a luz do discernimento, a lucidez para a ação, a claridade interior. Então é isso que o Emmanuel está dizendo. Sem luz interna, ou sem a nossa luz, é impossível encontrar caminho de libertação. Por mais que Jesus nos tenha falado, por mais que Emmanuel nos tenha falado, a luz deles já foi compartilhada, mas sem a nossa, a gente vai ter ouvido falar, mas não vai estar avançando. Por isso o Mestre também dirá no Evangelho, vê depois que a luz que há em ti não sejam trevas. Ou seja, cuidado para que a luz já recebida não fique ali presa, porque não refletida, porque não utilizada. Às vezes a gente já recebeu tanto conhecimento, mas aquilo em nós ainda não acendeu os nossos rumos, o nosso caminho, porque está arquivado, não está sendo devidamente aplicado. E aí ele continua, sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. O que ele está dizendo? Nesse clima de sombra em que às vezes nos mantemos, seja por ignorância, seja por revolta, seja pelos vícios dos quais não queremos abrir mão, tanto nós não identificamos o caminho libertador, como fica mais difícil para os espíritos benfeitores nos acessarem. Porque é como se criássemos uma blindagem, é como se envolvêssemos aí num isolante. Por mais que chegue a corrente luminosa deles, não consegue passar por nós, não consegue efetivamente nos alcançar, nos tocar, porque nós criamos uma psicosfera tal que até dificulta o auxílio deles. Nós não ajudamos eles a nos ajudarem, nós nos desajudamos, que é o que Kardec vai comentar no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do busca e acharás, ele frisa essa importância da ação da criatura, que então será secundada pelos Espíritos. Estes não farão jamais o que compete à criatura, até porque não encontrarão sintonia, não encontrarão tomada mental para poderem ajudá-la a encontrar o caminho e a seguir adiante. Então, na ausência da luz ou no clima de sombras que mantemos internamente, tanto não enxergamos com proveito, como dificultamos o auxílio daqueles que nos querem ajudar. E tão pouco ainda ajudaremos a outros, porque um cego a guiar outros cegos, ambos,
ou todos caem no fosso, como nos ensinou Jesus. Sem luz de experiência, de mais amorosidade, mais sensibilidade, mais intuição acendida em nós, muito dificilmente poderemos contribuir com os outros. E ele continua: é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Então, nessa expectativa da vinda do noivo, nessa espera, nessa nossa estada aqui no mundo ainda envolto em sombras, é preciso estar desperto, com a lâmpada em mãos e com o combustível, o estoque de combustível sempre disponível, para que não sejamos dominados pelas trevas. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Ou seja, até podemos caminhar um pouquinho, avançar um pouco, sob o amparo de outras luzes. Todavia, sem a claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. É isso o que Jesus está tentando dizer na parábola. Não uma apologia ao egoísmo. Não que as virgens prudentes eram egoístas, insensíveis. Jesus está querendo dizer isso, que a gente até pode se valer das luzes alheias, mas que para realmente avançar, sem luz própria, é impossível. E estaremos sempre sujeitos a mais e mais quedas, ou ao sono ilusório da alma, nessa escuridão, na ausência de nossa própria luz. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade. Então, olha como Emmanuel define aqui o óleo: serviço e humildade. No serviço e na humildade é que a gente vai adquirindo esse óleo. E o pavio que dá ignição para acender chama-se boa vontade. A quem falta boa vontade, mesmo que tenha aí óleo, não terá luz. Ao que tem boa vontade, mas falta o óleo, também não terá luz. É preciso congregar boa vontade com serviço, com humildade. Então, vale-te ou aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Então a gente vai agradecer sempre a Jesus, àqueles que têm sido para nós referências, mas não olvidemos a nossa candeia. Pedro, em determinado momento, esqueceu-se da sua candeia. Quando, na última ceia, Jesus o alerta para que estivesse preparado, seria provado naquela noite do Calvário, ou antecedendo o Calvário, Pedro estava muito confiante enquanto estava na presença do archote de luz que era Jesus. Chegou ele a dizer: imagina, Senhor, irei contigo até onde for, até a morte, se preciso for. Quando Jesus é preso, quando aquela chama luminosa é retirada do convívio deles, eles então percebem o quanto ainda lhes faltava a luz das suas próprias candeias. O que antes era claridade, o que antes era uma fé aparentemente inquebrantável, se mostrou uma noite escura ainda de dúvida, de medo, de negação. Porque até então confiavam só na luz do Cristo, e é ali o momento em que percebem os discípulos: era preciso acender luz própria. Era o que Jesus havia dito na parábola. Mais adiante ele continua: nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Isso ninguém poderá suprir por nós. Deus dá-nos os meios, mas quem tem de colhê-los e aproveitá-los somos nós. Deus dá a sua graça, mas o aproveitamento, como diz Emmanuel, corre por conta da criatura humana. E ele conclui ao final: avançar sem luz, a última frasezinha, né? É impossível. Avançar sem essa luz é impossível. Seguir para a festa, adentrar na festa do reino, sem as lâmpadas que nos permitam seguir a Jesus, é impossível.
E é isso que nós vemos também numa outra obra, cuja temática, o eixo central, gira também em torno disso. Desse tema ou desse ponto, a necessidade de acendermos a nossa própria luz. De agradecermos, sim, a luz que a doutrina espírita nos tem ofertado, a luz do conhecimento, mas de fazermos dessa luz em nós, a luz do amor, a luz da compreensão, a luz do serviço. Refiro-me aqui a irmão Jacó na sua obra Voltei. Ele que foi um grande trabalhador espírita, que muito realizou, participou de reuniões mediúnicas, foi muito importante na divulgação do espiritismo, na questão do livro espírita, e que ao desencarnar depara-se com uma surpresa. Percebe no mundo espiritual, na convivência com os amigos com os quais havia convivido na própria Federação Espírita Brasileira e que vieram recebê-lo no além-túmulo, Bezerra de Menezes, Guilhom Ribeiro, Cair Barchuto, Bittencourt Sampaio, percebe ele, nesses amigos, uma claridade impressionante. Bittencourt Sampaio parecia uma estrela de tamanha luminosidade, Bezerra de Menezes, Cair Barchuto, e ao olhar para si, ele se vê ainda opaco e sente então aquele constrangimento. Sente aquele arrependimento de não ter aproveitado ainda mais, de não ter aplicado ainda mais o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade para se renovar por dentro. Porque havia feito ele muito por fora, havia falado ele muito da luz do Evangelho para tantos e tantos espíritos obsessores que atendeu nas reuniões. Mas ao deparar-se com a sua realidade própria, via que ainda não havia acendido a sua própria luz, como seria de se esperar. Então sentia-se ele constrangido na presença daqueles amigos, que claro, com muito tato, com muita sutileza o envolviam para também não constrangê-lo, e ele então inicia um processo de reajuste, de reaprendizado no mundo espiritual, e a gente vai acompanhando todo esse processo ao longo da obra. É um livro bem curtinho, mas muito interessante, muito instrutivo, e chega um determinado momento que é marcante, inclusive, que ele encontra no mundo espiritual um antigo obsessor com o qual ele havia falado, conversado, enquanto era dialogador encarnado. E esse espírito olha para ele e diz: mas ora, se não é o nosso irmão Jacó? Você me falou tanto de luz naquelas reuniões de desobsessão, pois bem, e onde está agora a sua luz? Diz ele que esse foi um dos momentos mais marcantes para ele. Calou fundo na sua alma aquele encontro, impelindo-o então a esse processo de construção íntima. E ele conta, já mais para o final da obra, que em determinado dia fazia ele uma tarefa, retornava de uma tarefa, quando encontrou no mundo espiritual alguns espíritos de outra denominação religiosa, que perseguiam ainda a mensagem espírita, a mensagem cristã, e que o cercaram ali e começaram a proferir vários impropérios, a ameaçá-lo e tudo mais. E ele, envolvido por aqueles espíritos, ele pela primeira vez sente verdadeira compaixão deles. Não mais censura, não mais revolta por conta das ofensas, mas compaixão. Volta-se para si no mais íntimo e faz então uma oração. Quando ele abre os olhos, percebe que o ambiente estava mais iluminado. Ele olha ao redor buscando identificar a fonte da claridade, não vê, e quando olha, a claridade vinha de si mesmo. E ele então tem aquela surpresa, e é nesse momento que Bittencourt Sampaio, seu grande amigo, um grande espírito, lhe aparece e diz: não te surpreendas, Jacó, a luz é de ti mesmo, é luz própria, que finalmente você começa a acender. E diz assim para ele, a respeito desse processo: a concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. Então é esse óleo do amor concentrado e aplicado aqui, ou em contato com o pavio da boa vontade, que produz bendita claridade na alma. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. Feliz de ti, que compreendeste sem tibieza a necessidade de alijar os próprios caprichos, para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência.
A mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos, prepara-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. Então, a mente que vai para esse afanoso trabalho que as virgens prudentes orientaram às virgens tolas, vão buscar o óleo, trabalhem por ele, comprem esse óleo, como moeda do esforço, como moeda do sacrifício. Então, a mente que purifica-se, que lança fora as sombras dos velhos caprichos, dos hábitos perniciosos, dos pensamentos e sentimentos adoecidos, essa criatura prepara-se para o celeste sinal da irradiação espontânea. O espírito vai fazendo-se luz crescente à medida que evolui, à medida que se sintoniza, que se liga com Jesus. Porque a lâmpada aqui, do qual fala a parábola em última instância, somos nós próprios, o nosso coração, ou como queiramos, as fontes mais íntimas do Espírito. E mais adiante, ele ainda diz: ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos, sem lágrimas tempestuosas, e a vontade do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Eis o meio de adquirirmos essa luz. Eis a indicação de Jesus com a parábola. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e sê feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Em tempos de sombra, portanto, amigos, seja ela particular ou coletiva, que saibamos nos aliar nas fileiras do bem infinito, do serviço constante com Jesus, para que essa luz, então, em acendendo, ainda que primeiramente pálida em nós, possa já alguma parcela de sombra afastar para os nossos passos e para aqueles que caminham conosco. Como disse Jesus, brilhe a nossa luz, para que então nosso Pai seja glorificado e para que essa festa das bodas possa ser encontrada, vista e desejada também por aqueles que ainda caminham entre sombras. A todos nós, muita luz e muita paz, que não nos falte jamais essa aplicação para que a nossa candeia, então, resplandeça a apresentar-nos os caminhos da felicidade e da paz. Jesus nos abençoe sempre, a todos, muita luz.